Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, se faça presente em cada vida. Nesse dia, glória a Deus por tudo que Ele faz por nós. Um Deus tão maravilhoso que se preocupa verdadeiramente com a gente. Às vezes a gente passa algumas lutas porque nós não o obedecemos, mas Ele é um Deus poderoso que gosta, de cuidar da gente, principalmente daqueles que o reconhecem. Eu queria hoje deixar uma mensagem aqui muito importante, O que está acontecendo com esse mundo, né? O que está acontecendo? Por que tantos problemas, O Senhor me deu uma mensagem, para ser falada aqui, mas antes, quero pedir aos amados que nos ajude, curtindo, compartilhando. Acho que não for inscrito, se inscreva no canal. Isso aí nos ajuda a levar essa mensagem mais adiante. É o que eu já falei aqui várias vezes, não me ajuda financeiramente, só nos ajuda a levar essas mensagens a outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir apenas um versículo, uma mensagem do nosso Senhor. Eu quero ler aqui alguns versículos que se encontram em Levítico, capítulo 26, do versículo 14 ao 17. Mas antes, eu vinha, vindo de casa para o trabalho e pedindo a Deus, uma orientação, o que que está acontecendo com esse mundo, Por que a gente está vendo tanto problema, Você olha, é problema para todo lado, é problema no trânsito, é problema dentro de casa, é problema na política, é problema no trabalho. Se você observar, todo lado tem problema. E o Senhor simplesmente colocou na minha mente algo assim: desobediência. Só essa palavra, né? É o que está acontecendo com o povo hoje, O grande problema do mundo, não só do Brasil, não só da nossa cidade, é a desobediência. E aí, quando a gente desobedece, uma ordem de Deus, um mandamento, do Senhor, a gente começa a ter problema. E aí, quem desobedece, uns mandamentos do Senhor, desobedece ordens aqui da terra, e aí a gente começa a ver vários problemas, Famílias sendo destruídas, filhos destruídos, tudo sendo destruído. Por quê? Desobediência. Eu vou estar lendo aqui para a gente dar um entendimento por que que a desobediência é tão complicada, que às vezes as pessoas pensam, mas eu não desobedeço. Mas se você não segue verdadeiramente a palavra de Cristo, já é uma desobediência. Então, quando a gente não faz isso, principalmente nós que conhecemos a palavra, vem problema para a gente, pode ter certeza. Olha o que se encontra, em Levítico, eh, capítulo 26, do versículo 14 ao 17. Diz assim: Mas se não me ouvirdes, e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfardar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis ferido diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Olha essa palavra, amados? Essa é uma palavra que o nosso Senhor, nosso Deus, está falando para o povo, né? Que se não ouvir, a palavra dele, não seguir verdadeiramente, o que pode acontecer? E se a gente olhar para os tempos de hoje, nada mais é do que está acontecendo, O povo verdadeiramente não está querendo ouvir a voz do Senhor. Às vezes estamos na casa de Deus, ouvimos a palavra, mas não aguardamos em nosso coração, e quando a gente sai dali, a gente é como uma pessoa qualquer, que falamos de Deus, mas não colocamos a palavra dele em prática. E aí o que vemos? Problema, né? Muitos problemas. Se vocês observarem, é problema para todos os lados.
E aí a gente quer caçar culpado, né, porque não sei se todo o povo é assim, mas o brasileiro pelo menos é. O brasileiro ele não cuida da casa dele, mas ele é capaz de olhar para a casa do vizinho e falar o que está errado, né, que se fosse ele corrigiria algo, mas ele não tem capacidade de cuidar da vida dele. Ele não está conseguindo acertar ele, muito menos a família dele, muito menos no trabalho dele, e aí ele quer dar palpite para os outros. Olhamos para os políticos e falamos assim: o problema está no político. Está também, né? Eles também estão desobedecendo. Mas o problema da nossa nação hoje, o problema do mundo é a desobediência à palavra do Senhor. E aí por isso que estamos pagando caro, né? Onde os inimigos estão se levantando cada vez mais porque nós não estamos colocando o nosso Deus em primeiro lugar. O dia que a gente, né, o povo, colocar o Senhor em primeiro lugar, Ele irá tirar todos esses problemas de sobre nossa vida. Agora, enquanto a gente estiver nesse modo, né, e aí eu vindo, que nem eu falei, eu estava vindo de casa, conversando com o Senhor, Ele colocou essa mensagem de desobediência e eu pude ver, né, como que tem desobediência, por que que acontece acidente, né, de moto, vamos falar moto, por que que você vê muito acidente de moto? Os caras fazem muita, né, eles desobedecem à lei de trânsito, é uma desobediência. Aí o que que acontece? Sofre um acidente. Assim é para a nossa vida, né. Não só moto, mas carro também, mas moto você vê mais, os caras cortam, pelo lado que não é para cortar, os caras andam no engarrafamento, em meio aos carros, em alta velocidade, não pensa que pode atravessar uma pessoa ali, alguém abrir uma porta. Então isso é o que? Desobediência. Aí quando acontece o acidente, põe culpa em qualquer coisa, menos nele. E é o que está acontecendo com a nossa vida espiritual. Enquanto a gente não dobrar o nosso joelho verdadeiramente no chão, pedir perdão a Deus e buscar nas Escrituras, nós vamos continuar tendo problema. Vai ser problema na família, né, vamos ter vidas sendo ceifadas tão jovem, né, quantos adolescentes, quantos jovens perdendo a vida por não obedecerem a seus pais, né, que muitas das vezes são direcionados por Deus e têm muito mais visão da vida do que eles, mas eles não querem ouvir, né. A gente presença isso todos os dias, vocês observarem o tempo todo, né, quantas mães chorando aí e às vezes falando: "Ah, se meu filho me ouvisse, hoje ele não estaria nessa situação". E é o que acontece também no lado espiritual. Muitas das vezes nós não estamos obedecendo ao nosso Deus. Nós queremos que a nossa vida seja perfeita, que nossa família seja perfeita, mas verdadeiramente não estamos obedecendo ao nosso Deus. Nós só estamos querendo as bênçãos dele, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser abençoado por Deus, todo mundo fala em abençoar, mas verdadeiramente não querem andar no caminho do Senhor. Isso é problema, né, amados? Infelizmente, se a gente não colocar nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor, sabendo que Ele tem poder de sondar o nosso coração, infelizmente nós estaremos, né, o buscando em vão. Estaremos aí falando de Deus, mas na verdade Ele não vai estar ouvindo a nossa oração, pelo contrário, Ele vai estar permitindo que o inimigo cresça sobre nossa vida, né, que os problemas venham e que a gente fica aterrorizado com eles, porque pode ter certeza, aqueles que buscam no Senhor verdadeiramente, virão os problemas, sim, mas eles passam com Cristo, né? Eles não sofrem tanto porque colocam nas mãos do Senhor e o Senhor também os livra. Por quê? Né? É o Deus da vida daquela pessoa. Agora, se nós não estivermos andando em conformidade com a palavra do Senhor, é aí que vemos esses grandes problemas. E é o que vem acontecendo. Nada mais é do que desobediência. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que a gente possa verdadeiramente estar buscando no Senhor, né, o que pode e o que não pode. Se a gente quiser ter uma vida mais certa nas coisas de Deus, muitas das vezes nós vamos ter que falar não para a gente, não para algumas pessoas, vai ter locais que a gente não vai poder ir, porque às vezes aquele lugar ali não é abençoado por Deus e você acaba trazendo maldição para dentro da sua casa. Então nós temos que nos atentar muito
A vida espiritual, isso não é uma brincadeira, as pessoas estão levando na brincadeira, né. Eu sempre falo, às vezes você olha lá, a pessoa está com um copo de bebida, né, bebendo ali, falando um monte de palavrão e de repente fala o nome de Deus em vão, né. "Ah, que Deus abençoe isso assim, assim", não, Deus não vai abençoar aquilo ali não, esquece, nosso Deus nem ali está, né, ele não tem a presença dele nesse local. Então nós temos que verdadeiramente buscar o nosso Senhor. Ou buscamos verdadeiramente, ou nos preparamos para verdadeiramente encarar os problemas sem Ele. E se preparem, aqueles que veem o problema sem Cristo, é problema para ser resolvido sozinho. O problema é que sozinho nós não temos força nenhuma. Qualquer problema espiritual que bate sobre nossa vida, se a gente não tem Deus, nós vamos perder, porque estamos falando, né, dos seres mais fortes que tem, que é o nosso Deus, né, o Todo-Poderoso, e depois o inimigo, porque não pensem que ele não tem força, não, que ele tem. Sobre o ser humano, ele é mais forte que qualquer ser humano que não busca a Deus. Nós não somos fortes diante do inimigo. O nosso Deus é forte diante do inimigo. Então, quando a gente busca, o nosso Deus nos livra. Agora, nós não temos poder nenhum sobre o inimigo, não. Se a gente não estiver com Cristo, nós somos fraquinhos. Ele passa por cima da gente como um trator passa por cima de uma cana, né? Mói tudo, acaba com tudo. Então nós temos que verdadeiramente buscar no nosso Senhor e ser obediente o tempo todo. Devemos obedecer a palavra do Senhor, devemos obedecer aquelas pessoas que são instruídas pelo Senhor, principalmente, às vezes, nossos pais, né, que têm uma visão maior sobre a vida, já passaram por esse mundo, têm um entendimento, então nós temos que ouvir, porque senão nós vamos pagar muito caro. Essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje é o problema do mundo, não é a política, o problema do mundo não é o vizinho, o problema do mundo não é a outra pessoa do lado, não. O problema do mundo somos nós. Todos nós estamos errados, né? Todos nós não estamos verdadeiramente obedecendo a palavra do Senhor. Porque o dia, né, que o Brasil, o dia que o Estado, o dia que a cidade, o dia que o bairro, o dia que a casa e o dia que o eu, né, de cada um falar nós temos que verdadeiramente buscar o Senhor e obedecer, pode ter certeza que teremos paz, né? Agora, enquanto estivermos nesse mundo, sem querer ouvir a palavra do Senhor, e sem querer a seguir verdadeiramente, pelo contrário, desobedecendo ao Senhor, iremos ver problema para todos os lados. Iremos ver problema no trânsito, vão continuar morrendo pessoas, vamos ver problema com a juventude, com os adolescentes, morrendo por não obedecer leis, por não obedecer a Deus e por não obedecer seus pais. Essa é a mensagem de hoje, né, que o Espírito Santo toque em cada um de nós, para que a gente reconheça que nós precisamos obedecer mais ao nosso Senhor e não dar voz no mundo. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que cada um que a ouça, Senhor, possa estar guardando em seu coração, entendendo que a obediência vale mais do que o sacrifício, Senhor, pois nós temos que obedecer a sua palavra. A sua palavra é quem nos direciona nesse mundo tão perdido, pois se a gente der ouvido no mundo, iremos ter problema. Eu lhe peço que o Senhor abençoe a cada um, os guarde, os proteja e guarde essa mensagem em cada coração, para que eles entendam que o problema desse mundo é a desobediência à sua palavra e não exatamente político ou qualquer coisa. Até porque até os políticos, se obedecerem à sua palavra, pode ter certeza que irão conseguir resolver muitos problemas dessa nação e desse mundo. Por isso eu lhe peço que abençoe a cada um, os guarde, os proteja e principalmente os oriente no seu caminho. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.